Vou colocar aqui então abstract. No JavaScript puro você não teria essa palavrinha aqui, tá? Então vamos ter aqui a classe pagamento. A classe você coloca ali o nome maiúsculo, certo? Primeira letra, né? Aqui nós já conseguimos, né, até utilizar, né, os modificadores de acesso ali. Vou colocar aqui o protegido. A taxa vai ser number. E vamos inicializar aqui com 0. Certo? Para ele parar de reclamar ali, a gente não tem que criar ali o construtor. Então já, né, tem essa parte aqui que a gente já consegue, né, facilitar bastante aqui. Vamos ter aqui o abstract, né, que vai ser o pagar. Então nós temos método abstrato, certo? O método abstrato, ele vai ter o seguinte, ele vai ter aqui, ó, valor e number, né? E vai retornar void. O bloco de comandos disso daqui, ó, não existe, certo? Na classe abstrata não existe, ó, tá? Método pagar não pode ter ali implementação, porque, né, é uma classe abstrata, certo? Então aqui ele vai falar, ó, que o método abstrato não pode ter ali então o seu bloco de comandos. Você não pode definir aqui o que vai ser feito, porque é abstrato, certo? Não aconteceu ainda. Você vai utilizar a formatação, a forma, um molde, tá? Pensa nisso daqui como se fosse um molde, tá? Classe abstrata é um molde como você vai seguir com as outras classes, tá? Então por isso que vai aparecer aqui, ó, essa notificação, tá? Então essa notificação aqui lá já diz pra gente o que vai acontecer. Você não pode colocar, né, um bloco ali de comandos, porque é uma classe, né, abstrata, um método abstrato também, certo? Então é facinho, né, de entender a questão da orientação a objetos quando a gente passa, né, numa sequência de lives que a gente fez aí, tá? Até chegar nesse ponto aqui teve uma sequência. Aqui vamos ter o calcular total, tá? Calcular total, vai ter aqui o valor e vai ter o number, certo? E vai retornar number pra gente, certo? Então se já vai retornar alguma coisa, a gente tem que colocar aqui o return. Coloca o return, valor, aqui mais diz.taxa, certo? Então aqui sim, aqui esse método aqui não é um método abstrato, é um método concreto. Então você tem que colocar aqui o bloco de comandos, até porque você colocou, né, o retorno de número, certo? Então aqui é diferente desse outro aqui, tá? Então esse daqui é o abstrato, o método abstrato, você só vai conseguir criar dentro de uma classe abstrata, certo? Vamos seguindo aqui. Vamos colocar aqui a classe concreta aqui embaixo, class cartão, faltou ali o C, né? Class cartão crédito. Esse class cartão crédito, né, uma classe que a gente está fazendo, se você vai utilizar o molde, a formatação, né, o modelinho que tem nessa classe aqui, então você vai pegar aqui, ó, o pagamento e vai colocar ele aqui, ó, extends pagamento, certo? Ele vai avisar aqui, ó, que cartão de crédito, tá? Beleza, não foi usado, mas tem aqui, ó, não implementou ainda, né, o método ali que a gente tem que colocar, certo? O método abstrato, tá? Então nós temos que colocar aqui, vou colocar aqui o constructor, né, aqui dentro dessa classe. Vou voltar para cá, fazer um alinhamento ali certinho. Constructor. Então nós vamos ter aqui no construtor, vamos pegar ali coisas que tem ali no super, né, na super classe. Por isso que eu falei, é sequência, né? Se você perdeu as aulas anteriores, né, você vai ficar perdido aí nesse super. E no diz também, né? Diz.taxa recebe agora 5. Tá? Então nós temos agora, né, um construtor para essa classe aqui. Tá? E vamos colocar aqui o método pagar, tá faltando ele, certo? Colocou pagar ali, já até completa sozinho, porque sabe que tem que colocar isso daqui, né? No pagar, aqui, ó, aqui nós temos ali o bloco de comandos. Aqui nós não temos o bloco de comandos, certo? Então ele já sabe, né? Aqui o VS Code, né? A linguagem de programação, TypeScript, já vai entender que você tem que colocar depois um bloco de comandos para fazer a implementação do seu método que foi definido como abstrato lá na classe abstrata, certo? Olha quanta coisa tem aí, hein? Quanta coisa mais sofisticada que a gente está avançando cada vez mais, tá? Falar em avançar cada vez mais, né, para o pessoal chegar até as nossas lives e conseguir aproveitar também esse conhecimento que a gente está passando por aqui, né, através das curtidas de vocês, tá? Então senta o dedo no like aí para a gente conseguir trazer o pessoal para estudar com a gente, né? As pessoas estudando junto
É diferente de estudar sozinho. Sozinho, tá? Sozinho. Se você estuda sozinho, você chega mais rápido. Se você estuda com equipe, você chega mais longe. Aí depende do que você quer para sua vida, né? Quer chegar mais longe ou quer chegar mais rápido em algum lugar e cansar logo, certo? Então, né, para trazer o pessoal para estudar com a gente através das curtidas, tá? Vamos lá então colocar aqui uma const chamada total. Vai receber ali o dis.calcular total. Vamos passar aqui o valor, certo? O valor que a gente vai passar aqui e depois colocar aqui no console.log. Colocando aqui, colocar o template, né? Cartão de crédito. Cifrão, o cifrão aqui da interpolação total. Certo? Então essa daqui é o método, agora já foi, né, definido o que a gente vai fazer com esse método aí que era abstrato, que agora não é mais abstrato, porque estamos numa classe concreta, certo? Então essa daqui tem outras formas também de trabalhar com construtor, tá? A gente já falou sobre isso daí, então volta os vídeos lá para você entender por que a gente não colocou aqui dentro, né, a propriedade, depois fez ali, né, por exemplo, diz taxa, number, certo? Tem aquela configuração que a gente conhece aí, o convencional. Mas a gente já falou sobre isso daí, volta lá para vocês entenderem. Vamos criar agora outra classe do Pix, class Pix extends, coloca aí pagamento, tá? Então vai estender o pagamento também. Então pagamento você vai ter o pagar, tá? Ele já vai retornar, né, as informações aí certinho. Você só vai aqui e coloca lá o console.log. Template literal, então é uma crase, Pix, né, uma crase ali. Aí coloca aqui o R-cifrão, depois o cifrão da interpolação para apresentar ali o valor, certo? Então essa daqui, né, a gente já está acabando. Vamos criar, né, a classe do boleto, né, que a gente fez aqui. Né, fizemos, né, no outro exemplo. Vamos fazer essa classe aqui também, tá? Tô vendo as mensagens aí, a gente já para conversar, tá? Aqui é a classe boleto extends pagamento, certo? Vamos ter aqui então o pagamento, fazer aqui o construtor, o super, certo? Vai vir coisas lá do super. E aqui o dis.taxa. E essas coisas, né, vai ser só a taxa, né, que a gente tem, né? Então, né, quando a gente faz o super aqui é só a taxa que está vindo, tá? Porque não tem mais nada de propriedades ali. Depois aqui o pagar, colocar const total, vai ser igual ao outro ali, né? Dá até para aproveitar esse daqui, ó. A gente pega a estrutura, né, e aproveita aqui, ó. Assim a gente ganha tempo aí também, tá? Então você tem aqui o const total, calcular total, só que aqui é boleto, tá? Boleto. Aí coloca aí então, né, o valor para a gente apresentar ali, certo? Vamos fazer agora então a construção dos objetos. A gente sabe que dá para você construir o objeto e fazer a visualização. Dá para você construir vários objetos, que nem aqui a gente tem 3 classes. Você pode criar, né, 3 objetos, depois fazer exibição. Você pode criar esses 3 objetos, passar para um vetor, depois fazer ali o laço de repetição e exibir também. Você pode fazer direto, né, na construção aqui do vetor, você já definir então a instância. Então tem várias formas de trabalhar, o algoritmo tem várias formas de ser feito, né? Quem perguntou aquela hora, né, que estava começando agora, né, o Nix, né, o Nix está acompanhando aí ainda. O algoritmo, ele tem mais de uma forma de ser feito, tá? Você vai começar a estudar programação, você vai perceber que tem formas de fazer o algoritmo que vai ser ali meio que padrão, certo? Não tem como mudar, né? Questão de lógica. Mas a questão também de você pensar em outras soluções para resolver um problema, tá? Então você pode pensar em outras soluções para resolver um problema, então você tem outras formas de fazer o algoritmo. Mas em algumas situações o algoritmo vai ser engessado porque é questão de lógica, né? Por exemplo, né, não tem como você sair de casa, chegar até o trabalho sem acordar, né? Então, né, o algoritmo clássico que a gente faz aí, sai de casa, levantar e ir lá para o trabalho. Né? Se você não acordar, você não tem como levantar e chegar lá no trabalho. E se você não for até o trabalho, não tem como você chegar lá, certo? Então algumas coisas, alguns pontos, é questão de lógica mesmo, tá? Mas alguns outros pontos tem formas diferentes de você construir tudo isso daí, tá? Vamos seguindo aqui então, né? A gente já para conversar. A única classe que a gente não pode instanciar é essa classe aqui, pagamento, certo? Porque é a classe abstrata. Classe abstrata você não instancia. Classe abstrata ela serve como molde para você ter ali um padrãozinho para as outras classes, certo? Então segue aí, ó.
Presta atenção, classe abstrata você só constrói para ter um molde, você vai ter ali os métodos abstratos. Onde você vai definir o comportamento desses métodos é dentro da classe que você vai herdar essa classe abstrata, tá certo? Eu acho que ficou claro agora, né? A gente já falou várias vezes aqui, né? Referente aí à classe abstrata. Acho que agora ficou tranquilo, né? Deixa eu só ver as configurações aqui, né? Antes da gente partir, né? Partir pro, né? Falta construir ali os objetos. Senão depois a gente trava aqui, né? Deixa eu só ver as configurações aqui. A gente tem assim placa de vídeo, né? Então tem que tomar conta aí da máquina, tá? Vamos lá então, fazer aqui os objetos. Vou ter aqui então uma const chamada pagamentos do tipo pagamento, certo? A gente consegue fazer isso. E depois aqui, né, os nossos objetos. New cartão de crédito. Aí você coloca aí agora o new pix. Vou colocar mais para cima aqui, né, para a gente conseguir enxergar melhor. E aqui o new, coloca aí o new boleto, tá? Classe do boleto, certo? Se eu fosse colocar mais uma classe aqui, ó, vamos ver ali, ó, classe pagamento, certo? Isso daqui é a classe abstrata, isso daqui você não vai colocar, né? Você não vai conseguir construir, né? A classe pagamento, né? Ó, new pagamento, tá vendo? Ó? Você não consegue construir, tá? Vai dar erro ali, porque isso daqui é uma classe abstrata, certo? Ó, classe abstrata, tá aparecendo aí, ó. Então você não constrói, né, um objeto, né, não instancia essa classe abstrata aí. Então tá ficando cada vez mais claro aí a questão da classe abstrata, né? Vamos agora então pedir para apresentar, colocar pagamentos.forEach. Tá? O método forEach vai fazer a varredura dentro do vetor. Cada pagamento eu vou chamar de P, tá? Você pode chamar o que você quiser aí. Depois vai retornar o P.pagar, que é o método, e vou colocar aqui 100. Então vai ser 100 ali para todo mundo, né? Então o método vai receber 100 e nós vamos exibir isso daqui na tela, certo? Só que os pagamentos, cada um vai ser, né, o comportamento diferente ali, certo? Então aqui já está acontecendo até o polimorfismo, né? Não sei se vocês repararam aí. Você tem método, né, a assinatura é a mesma, tá? O método aqui é o mesmo para todo mundo, né? Só que o comportamento vai ser diferente. Então olha o polimorfismo acontecendo aqui, certo? Vamos executar para a gente ver o resultado. Limpar a tela aqui então. Aqui vai ser com a abstrata, né? Com abstrata. E vamos ter aqui então, né, o retorno das informações ali, certo? Aqui então nós colocamos os valores. Você viu que eu coloquei 100 ali para todo mundo, certo? Não foi 100? Mas só que não vai trazer 100. Porque cada um desse daqui, ó, vai retornar com a taxa, né? Tem a taxa ali também, certo? Então tem aqui o comportamento diferente para o mesmo método. Então você tem ali os valores diferentes também. Porque nós definimos, né, aqui nos métodos, aqui a taxa vai ser 2, né, e aqui a taxa vai ser 5, certo? Então teve ali os valores diferentes, por isso que trouxe os valores diferentes na apresentação, certo? Acho que ficou claro nessa questão da classe abstrata, o polimorfismo e tudo mais. Vamos seguir agora para o próximo exemplo, né, o terceiro exemplo, né, numa situação um pouquinho mais profissional, que você vai encontrar no mercado, né, esse tipo de situação.